Os Guardiões da Floresta. Um guia essencial para aprender, colorir e se divertir. Por Fábio Eugênio. Um convite ao cuidado. Guardião é quem cuida e protege, quem trabalha para preservar o bem e evitar o mal. Embora pareça uma virtude heróica, essa é uma condição própria de todos os seres vivos. Cada um, à sua maneira, vive não apenas para si, mas para sustentar seu lar e sua continuidade. Cuidar para ser cuidado, seja na forma de uma membrana, de um casco ou casulo, de um ninho, de uma floresta inteira ou do nosso planeta único e raro. A ideia de lar revela-se como responsabilidade nossa para com aquilo que nos abriga e conforta, gratuitamente, misteriosamente. No entanto, talvez nossa espécie, dotada de algumas habilidades excepcionais, seja também excepcional na ousadia de ter os afastado dessa harmonia do cuidado. Reconhecer isso não deve nos levar ao desespero, mas ao compromisso de nos corrigirmos enquanto possível. Como a floresta se reproduz? Na natureza, todo indivíduo tem seu tempo de vida finito. No entanto, a vida prossegue existindo graças à sua capacidade de se reproduzir. Os organismos fazem isso produzindo filhos a partir da mistura de metade de suas melhores características. Os pais combinam duas metades para dar origem aos filhos. O planeta vive em constante transformação. Portanto, é muito proveitoso que os filhos venham ao mundo com características novas e úteis à adaptação. Na floresta, as plantas promovem este encontro de suas características e qualidades a partir da colaboração com animais polinizadores. Elas os atraem através do saboroso e nutritivo néctar das flores. Ao se aproveitarem deste gentil banquete, o pólen das flores, pequeninos grãos contendo metade da receita para se fazer uma nova planta, se gruda ao corpo dos polinizadores e, mais cedo ou mais tarde, acaba por encontrar no interior de outra flor da mesma espécie sua metade correspondente, o óvulo. Ao se alimentar do néctar que a flor brinca de esconder, alguém sempre devolve o favor. Leva pólen de flor em flor. O que acontece na flor? As metades então se fundem, somando um inteiro. A receita para se formar um novo indivíduo finalmente está completa. Este processo é chamado de fecundação. As pétalas caem, o ventre começa a crescer. Uma flor fecundada, você sabe o que vai ser? Um fruto, tão delicioso quanto saudável. Quando a flor fecundada se desenvolve, amadurece um fruto de polpa doce e rica em nutrientes. Para que servem os frutos? Os esforços das plantas em atrair e recompensar animais colaboradores continuam com a transformação das flores em frutos. Cada flor fecundada tornou-se agora um fruto capaz de servir de alimento a uma imensa variedade de animais. Aquele óvulo fecundado é agora uma semente que abriga em seu interior uma nova planta em potencial chamada embrião. Uma árvore é capaz de dar muitos frutos. Muitos animais se alimentam dos frutos e engolem as sementes, que, passando ao longo do intestino, ganham tempo suficiente para serem inevitavelmente levadas para algum outro lugar. O propósito do fruto é justamente este: espalhar as sementes com a essencial cooperação dos animais dispersores de sementes. O que fazem os animais dispersores? A floresta depende da capacidade de movimento dos animais para semear sua descendência. São eles que vencem longas distâncias, enquanto as sementes atravessam seus tratos digestivos e despertam de suas dormências.
Quando finalmente são propagadas com as fezes, as sementes encontram a luz de um novo lugar e estão prontas para germinar e restaurar a vida. Os animais dispersores atuam como os jardineiros que cultivam e zelam pela continuidade da floresta. Todavia, no mundo atual, encontram em seus caminhos uma série de desafios, obstáculos e perigos. Seja sementinha ou sementão, a natureza tem a solução. Biquinho, bocão, barriguinha e barrigão. Quais os principais desafios? A paisagem natural vem sendo severamente transformada em consequência do grande crescimento da população humana. Substitui-se a vegetação natural por vastos campos de produção de alimentos, combustíveis e mineração. Este fenômeno é intensificado à medida que nossa demanda por produtos e energia aumenta. O que antes era um imenso contínuo de vegetação e biodiversidade, transforma-se agora em fragmentos diminutos de florestas, que, como ilhas, isolam animais e plantas, tornando-os incapazes de se reproduzir e manter a diversidade genética. A utilização de venenos e pesticidas na agricultura contaminam o ar, a água e o solo. Os anfíbios e alguns dos principais animais polinizadores, que respiram através da pele e precisam da água para completar metade do seu ciclo de vida, estão se contaminando e deixando de existir mais rapidamente que outros animais. Pragas, como insetos que devoram plantações, surgem em consequência da ausência de seus predadores naturais. Anfíbios comem insetos e, portanto, controlam o tamanho de suas populações. Polinizadores realizam o precioso serviço de reproduzir as plantas, tanto nos biomas naturais quanto nos campos de produção. São serviços realizados de forma voluntária e gratuita pela própria natureza. Como atravessar? Os obstáculos que os animais dispersores de sementes encontram são consequência dessa atividade humana e, portanto, são nossa responsabilidade. Os animais tendem a percorrer longas distâncias ao longo de seus ciclos de vida. A reprodução dos próprios animais depende, assim como a das plantas, da combinação de suas distintas características para dar origem a novas gerações cada vez mais bem adaptadas a lidar com o mundo atual. Muitas espécies migram para longe a fim de encontrar seu par. A natureza se beneficia do encontro da diversidade e suas recombinações promovem aprimoramento. Acontece que a floresta está encolhendo e a quantidade de animais capazes de viver restritos àqueles pedaços isolados de floresta, envoltos por estradas, rodovias, campos cercados, cidades, rios canalizados e poluídos, faz com que enfrentem condições severas, muitas vezes impossíveis de superar. A reprodução da própria floresta depende deste ímpeto corajoso. Portanto, é fundamental pensar em facilitar a travessia da fauna. Quais são as soluções possíveis? É emergencial evitar que os animais dispersores morram antes de completarem a arriscada travessia entre os fragmentos florestais. As rodovias são motivo de atropelamentos de inúmeras espécies, mas é possível evitá-los construindo túneis por debaixo delas, estendendo sobre elas pontes simples para animais arborícolas. Ainda mais eficientes são os corredores ecológicos, que consistem no plantio estratégico de árvores para reconectar fragmentos de floresta antes isolados. Lembre-se, praticamente tudo o que consumimos provém do campo, e o campo representa a ausência de floresta. Nossos alimentos, nosso combustível, os minerais de dispositivos eletrônicos, os minérios da construção civil e inúmeras outras demandas do cotidiano são responsáveis pelo desequilíbrio ambiental. Até mesmo a energia elétrica de nossas casas depende do represamento de rios, que inunda grandes áreas de floresta. Assim,
As coisas que escolhemos consumir e como as consumimos representam nosso ato mais direto de participação neste fenômeno. Aprendemos com as consequências? Se você pensa que o ano 1500 depois de Cristo se passou há muito tempo, considere comparar com a idade do nosso planeta. A Terra se formou há aproximadamente 4.500 milhões de anos. Pense ainda sobre a história da nossa existência. O ser humano, tal qual o conhecemos hoje, se formou há cerca de 300 mil anos. A chegada dos europeus e os processos de colonização tiveram início há poucas gerações. O impacto do ser humano sobre o meio ambiente é visível e já pode ser sentido em nosso dia a dia. Os dias estão mais quentes, os eventos climáticos mais frequentes e intensos, além de apresentarem um padrão confuso. A água frequentemente já não é suficiente para o abastecimento das cidades. O que a floresta faz por nós? Florestas são sistemas vivos que participam ativamente da regulação do clima planetário. O tijolo fundamental da vida é um átomo, o carbono. Na atmosfera, ele está presente em combinação com 2 átomos de oxigênio, formando o gás carbônico. As plantas absorvem este gás para extrair dele o átomo de carbono, que utilizam para construir seu corpo vivo: troncos, ramos, raízes, folhas, flores e frutos, devolvendo assim o oxigênio que respiramos. Na atmosfera, o gás carbônico funciona como uma espécie de cobertor, que aprisiona o calor refletido pela luz solar. A floresta, ao absorver esse gás, abaixa a temperatura, mantendo-a ideal para o bom funcionamento da vida. Nós o expiramos quando queimamos o alimento no interior de nossas células, gerando para nosso corpo calor e energia. As plantas o reabsorvem, mantendo esse ciclo equilibrado. No entanto, a aniquilação das florestas implica a incapacidade dessa reabsorção. A queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e o gás natural para geração de energia e transporte, implica liberar quantidades colossais de gás carbônico que foram absorvidas pelas florestas do passado, milhões de anos atrás. Nossa demanda por carne, leite e derivados libera, além de CO2, o gás carbônico, também o gás metano, ainda mais danoso. Os processos industriais, o consumo excessivo de produtos, bem como o lixo gerado, contribuem todos para o aquecimento do planeta. Um ciclo perfeito. A natureza nos dá o exemplo sobre como a colaboração pode garantir o equilíbrio e o bom funcionamento de sistemas vivos complexos. A cooperação entre diferentes espécies e formas de vida regula até mesmo os fenômenos mais grandiosos, como a temperatura do planeta, a disponibilidade de ar respirável e o regime de chuvas, quando as raízes alcançam a água aprisionada no subsolo e a libertam através da transpiração e evaporação, fazendo a chuva que abastece rios, reservatórios, plantações, a própria floresta e suas sementes. O que nós podemos fazer para nos associarmos a este sistema equilibrado da natureza? Será que nos desviamos por demais deste caminho? Seremos capazes de encontrar os limites para as nossas ações danosas e desenfreadas, decorrentes do uso irresponsável que fazemos da natureza? Ou ela mesma nos limitará com consequências insuportáveis? Será a nossa inteligência capaz de corrigir a rota das nossas ações? Questões como estas não devem nos desanimar ou nos frear por desesperança, mas sim nos convidar a respondê-las com ações de transformação, assim como a natureza o faz, misturando e recombinando suas melhores qualidades, cultivando e dispersando sementes para germinar o novo. O autor. Eu nasci na cidade de Santos, São Paulo. Talvez por isso eu goste tanto de baleias e do mar.
A imensidão sempre me fascinou. Tudo isso que nos faz sentir singelos e reverentes diante dos mistérios do universo. Depois cresci na capital paulista, onde estudei artes e escolhi a carreira de ilustrador. Mas a confusão da cidade grande me levou a mudar para o interior. Estudei biologia na cidade de Piracicaba, São Paulo, e lá fiz bons amigos, e pude viver boa parte da infância de minha filha, bem pertinho do rio e de muitos passarinhos. Atualmente vivo em Araraquara, São Paulo, com minha companheira. Eu continuo desenhando, pintando e escrevendo. Também gosto de esculpir. Ela trabalha com a arte do som, sobretudo compondo lindas canções e apresentando shows incríveis. Unindo nossas habilidades, produzimos por meio de nosso estúdio e editora, livros e narrativas que possam contribuir com um mundo melhor. Meu sonho é criar um grande livro sobre dinossauros. E o seu? Você sabe como a floresta se reproduz? Qual a função das flores e dos polinizadores? O que são os frutos e para que servem? Quem cultiva a floresta? O que ela faz por nós? Afinal, quem são os guardiões da floresta? Livro com apoio da Política Nacional PNAB, Aldir Blanc, Secretaria Municipal de Cultura e Fundarte, Prefeitura Municipal de Araraquara, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil.